Coloca aí, Daniel, o verso 9, o verso 10, o verso 15. Vamos lá. E eis que verso 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto. Dá só um pouquinho de som aqui, viu? No retorno aqui. Meu rosto, num profundo sono, tá bom. Com meu rosto em terra. Agora, verso 10. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Vamos lá. Agora é o verso 15. Verso 15, depois do 18. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Agora nós vamos lá para o verso 12. Verso 12 de Daniel, 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora nós vamos fechar lendo o verso 13 e o verso 20. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Muito bem, queridos, nós vamos falar hoje sobre em comunhão com Deus. É a temática que nós estaremos trazendo essa alusão aqui, em comunhão com Deus. Vamos dizer juntos para não esquecer? Vamos lá? Mais uma vez, bem forte. Muito bem, nós vamos colocar a introdução para que os irmãos compreendam. Essa palavra comunhão, coloca aí na tela, é uma palavra que dentro do aspecto bíblico, irmãos, ela fala de uma pessoa que tem amizade. Veja bem, essa palavra comunhão, ela aponta para uma pessoa que tem amizade. E ela inclui participação, ela inclui amizade, ela inclui relacionamento. E quando se fala em comunhão, ela envolve também participação nos sentimentos, nos desejos, como também na vivência. Uma pessoa que diz assim, eu tenho comunhão com o pastor Luiz Fernando, essa comunhão não é só para churrasco. Essa comunhão não é apenas uma comunhão de momento, de um aniversário, de uma festa, de uma celebração. É uma amizade que essa amizade leva a ter sentimentos, a ter desejos. Então, quando eu digo eu tenho comunhão com o irmão fulano, eu quero dizer que essa comunhão, ela se expressa nesse sentimento do querer bem dele, de estar envolvido mentalmente, sentimentalmente. É isso que quer dizer comunhão. Comunhão não se trata apenas de ajuntamento, comunhão não se trata apenas de estar junto. Comunhão envolve essa amizade que é participar da dor do outro, da alegria do outro. Na verdade, nós podemos entender que é a participação no sentimento e na experiência que o outro vive. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos colocar aí Filipenses 2 primeiro na tela. Cadê a introdução? Não está aí não? Do sermão? Pois coloque aí, vamos lá. Olha aqui, olha, vamos lá, me ajude aí, quem lê. Portanto, se há algum conforto em Cristo, Se há conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, olha, se há alguma comunhão no Espírito, olha, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, então veja que isso aqui é que é comunhão. Comunhão não é de palavras, não é de língua. Comunhão é envolver todo o ser que você tem naquela amizade, se envolver com essa pessoa. Existem crentes, irmãos, que dizem assim, eu tenho comunhão com fulano, eu tenho comunhão com o pastor. Mas ele não tem essa comunhão, como nós estamos falando aqui, dessa associação, dessa amizade
que inclui isso aí. É isso que nós estamos falando aqui, olha, desses sentimentos, nas experiências, na vivência. Nós temos aí essas passagens bíblicas que depois você vai ler em casa, mas eu só estou mostrando aqui que comunhão é vivência, comunhão é experiência, comunhão é intimidade, comunhão é um relacionamento que eu me envolvo com o outro, que eu sinto o que ele sente. Vamos ver só essa referência de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Olha, para a comunhão foi que Cristo nos chamou. Olha aqui, ó. Como é que diz? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando eu digo eu tenho comunhão com Cristo, eu me envolvo no sentimento dele, no amor dele, no sacrifício dele. Então é importante vocês atentarem para isso aqui. Olha aqui, um homem, agora veja bem, por que eu quero falar aqui esta noite? E eu vou falar de modo mais pausado esta noite aqui. Irmãos, um homem que vive em comunhão com Deus, eu coloco aqui, é maravilhoso. Porque um homem que tem comunhão com Deus, ele mexe com os céus e ele mexe com o quê? Com a terra. Escutem essa aqui hoje. Nós vamos ter o projeto Neemias semana que vem. E nós vivemos dentro de uma capital que tem mais de 1 milhão de pessoas, 1.300.000 aproximadamente. E aqui nessa capital e em outras capitais do Brasil, elas são marcadas por ondas de homicídio, de suicídio, de depressão, de opressão e de poderes malignos. Olhe bem para cá, olhe para mim aqui agora. E quando nós falamos de comunhão, eu estou querendo dizer aqui nesta noite que um homem que tem comunhão com Deus, veja, nós estamos falando da comunhão no nível de uma pessoa para com outra. Agora, imagine um homem que tem comunhão com Deus. Deus se envolve com ele e ele se envolve com Deus. Escutem essa. Um homem que tem comunhão com Deus, uma mulher que tem comunhão com Deus. Eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de irmão, andar engravatadinho, cantar um hino, cantar um louvor. Eu não estou falando de você ser crente. Eu estou falando de você ter comunhão com Deus. Aí está a diferença. Um homem que tem comunhão com Deus, ele mexe com Deus, porque Deus se envolve com ele e ele se envolve com Deus. Basta você ler Tiago 5,17, a Bíblia diz, Elias era um homem sujeito às mesmas, mas orando. Olha o que diz a Bíblia. Irmãos, isso aqui é tão pesado que quem mandava lá era Baal. Para toda a cultura daquela época, quem mandava chuva era Baal, quem produzia a fertilidade era Baal, com Azera, ou seja, uma idolatria, um poder demoníaco, um poder diabólico. Mas se vocês analisarem o que a Bíblia está mostrando aqui para nós, a palavra de Deus ela está nos dizendo que Elias era um homem que tinha comunhão com Deus. E quando ele orou, a oração dele chegou aos céus e Deus mandou chuva de lá. Porque ele tinha comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, mexe com o quê? Diga bem forte, ele mexe com o quê? Com os céus e o que mais? E a terra. Eu poderia falar de vários homens que tinham comunhão com Deus, que mexia com o céu e a terra. Mas vou falar aqui alguns. Quando você lê Números 12:7, Deus repreendeu Arão e Miriam e disse assim, se tiver profeta, eu falo por enigmas, eu falo por visões e eu falo por... Mas com Moisés é diferente. Como é que eu falo com ele? Moisés mexia com Deus e mexia com a terra. Se vocês analisarem, Abraão não era só um homem de fé. Tem gente que tem fé, mas não tem comunhão com Deus. A Bíblia diz em Tiago 2,23, diz as Escrituras, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Agora olhem para cá. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão de meu amigo. Você tem esse nível de comunhão com Deus? Você tem esse nível de intimidade com Deus? Escute aqui, será se você pode deitar na sua cama e dizer, Jesus é meu amigo, eu sou amigo de Jesus? Porque veja bem, há muitas pessoas que estão pensando que a amizade com Jesus, tem muitos compositores que e compõem até bem, eu acho bonito, eu gosto até desses hinos para me dormir, que tem uma melodia e uma harmonia bonita, né? Ele quer andar comigo, ele agarra na minha mão, ele me segura, isso é bonito, mas não é isso que Deus quer.
Deus quer uma coisa, me parece que está lá em João 15,14, se não me foge a memória. Olha aí, se não me foge a memória, coloca aí. Olha aí, como é que diz? Toda a igreja, no 3, 1, 2, 3. Vós sereis meus amigos se fizer. Abraão era amigo de Deus, não porque ele tinha muita coisa para dar para Deus. Ele era amigo de Deus porque ele obedecia a palavra de Deus. Creu Abraão no Senhor. Olha o que Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se nós estamos falando de comunhão com Deus, essa amizade com Deus, se envolver nesse sentimento, isso é muito importante, porque escutem bem, pastores, escute bem, igreja. Um crente que ama a Bíblia, um crente que obedece à Bíblia, um crente que obedece à palavra do Senhor, ele pode falar com Deus. Ele pode falar com Deus com sinceridade, porque ele sabe que Deus conhece o seu proceder. Ama a palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, serve a palavra de Deus. E olha para cá, Deus não abençoa nenhum crente, nenhum irmão que não obedece à palavra. Eu tenho um recado de Deus aqui esta noite para esta igreja, quando eu meditava nesta passagem bíblica. Deus não obedece, não abençoa crente desobediente. Deus não abençoa pastor desobediente. Deus não abençoa, você pode fazer o que você quiser, mas se você quebrar a palavra dele, ele não tem nenhum compromisso com você. Às vezes eu escuto o irmão dizendo assim: eu queria ser como Abraão, abençoado como Abraão, eu queria ser um homem de Deus. Deus não abençoa um homem que a casa é bagunçada, uma mulher que a vida é bagunçada, uma liderança que é bagunçada. Me veja aí se é 18, 19 de Gênesis. Eu não anotei isso, estou só pegando aqui na Bíblia, mas coloca aí. Muito bem, veja lá, lê aí como é que diz. Porque eu tenho conhecido, olha para cá, Deus te conhece, Deus sabe do teu levantar, Ele sabe do teu caminhar, Ele sabe o que tu conversa, Ele sabe por onde tu anda, Ele sabe o que tu faz de madrugada, Ele sabe o que tu está mexendo no celular, Ele sabe qual é a mensagem no WhatsApp, Ele sabe da tua língua grande, Ele sabe tudo da tua vergonhice, Ele sabe. E não adianta você vir comprar Ele, não funciona sentimentalismo. Olha o que a Bíblia diz: porque eu tenho conhecido o quê? E sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus era amigo de Abraão. Escute bem, se o homem está dentro de casa e ele não tem autoridade de nada, é um balela, é um banana, Deus não tem autoridade para abençoar esse homem. Se a mulher está dentro de casa, o menino grita com ela, bate na cara dela, o Senhor também não abençoa essa mãe. Deus só abençoa a casa aonde o princípio é respeitado. Eu vou logo dizer para vocês, é por isso que Paulo, quando vai para 1 Coríntios 3, ele diz assim: que governe bem a sua própria e tenha os seus filhos em sujeição. Deus não abençoa casa aonde a mulher grita mais do que o marido. Estou logo dizendo para ti, minha irmã, tu que é saliente, Deus não abençoa. Também o marido velho banana, que não manda em nada, bicho velho mandado, bicho velho que não tem voz de nada. Ontem mesmo eu vi um que o menino batia na cara dele, dava tapa. Menino que tem 3 anos de idade e já manda no pai. Aonde é que Deus vai abençoar esse cabra, rapaz? Está aqui, eu vou abençoar Abraão porque eu sei que ele há de ordenar a casa dele. Deus só abençoa quando a casa tem ordem. Tu não deu glória, porque tem muitos assim que estão aqui dentro que é desse jeito. Mas o que eu quero dizer é que Deus só abençoa. Olha para cá, Deus não quebra princípio, gente. Eu posso, olha para cá, eu amo a minha esposa. Vocês pensam que a Adriana não manda em mim? Manda em mim. Vocês pensam que ela não me dá conselho? Dá conselho. Vocês pensam que ela não me orienta? Ela me orienta. Mas ela me orienta dentro do universo dela, com respeito, com amor. Mas ela sabe, eu disse, não, meu bem, isso aí não funciona. Ela sabe que eu também tenho a minha pose, mas tem marido que em casa ele não tem posição de nada. Quem manda é menino, menino chega a hora que quer, menino dá a ordem que quer. A mãe fica até 2 horas da manhã ou da madrugada esperando o cabrinha chegar. Aí é que ela vai dormir. Diga para ele: olha, é o seguinte, aqui eu fecho a porta 11 horas. Se tu não chegar 11 horas, tu dorme na rua.
Não é assim? E aí eu estou logo dizendo aqui que tem uns aí da internet que é engraçadinho, quer dizer, isso não pode, é tu também, vou logo dizer para tu também. Se não tiver ordem na casa, a coisa bagunça. Agora preste bem atenção, quando a gente fala isso aqui na igreja, eles criticam a igreja, mas lá no exército tem ordem ou não tem? Lá na empresa tem ordem ou não tem? E por que tu sabe obedecer lá e não sabe obedecer aqui? Então eu quero dizer para vocês que Deus não abençoa quem não tem ordem. A Bíblia diz, eu vou abençoar Abraão porque ele sabe ordenar a sua casa. A sua casa. Então, queridos, por isso que Deus chamou Abraão de amigo dele. Mas vamos lá, homem que mexe com o céu, é homem que a casa é organizada. Homem que mexe com o céu, a mulher é organizada. Tudo na família, olha para cá, tem um bocado de cabra velho ruim, mais de 30 casamentos, é dizendo que Deus está usando. Não é Deus, é o diabo. Ele pode fazer até paralítico andar, mas não é Deus usando ele. Deus não usa bagunça, Deus não usa mulambo, Deus não usa bagaceira, Deus usa quem tem comunhão sincera com Ele. Tem visto o meu servo Jó, Satanás? Tu já viu ele? Homem íntegro. Eita glória, quem glorifica a Deus? A Bíblia diz que a casa de Jó era tão organizada que ele botava moral até nos filhos. Está lá no capítulo 1, verso 5. Está lá ou não está? Aí pronto. Tem irmã que diz que é mulher de Deus, ora, aí pronto. Aí o menino diz, mamãe, eu vou bem aqui fumar uma maconhinha. Ô meu filho, tu já vai, filho. Meu filho. Não demora não. Não tem autoridade. Vó também, eu quero falar das vó também. Porque tem muita vó que não ajeita o neto e o neto fica sem valer nada. Porque também não é como a Eunice. Não sabe organizar, é uma bajulação doida. Aí o neto velho fica correndo dentro de igreja. Dia desse eu fui pregar numa igreja aí, meu irmão, quase você não prega, não tem organização. Tem pai que não vê. Deixa o menino correr na igreja. Mas é lindo, tem essas duas meninas minhas. Pronto, elas... Uma já está casada e a outra nunca correr dentro de igreja. Pronto, na hora que eu via, eu fazia cara feia. Seja lá no seu lugar. É assim. Isso é o pai e a mãe, meus irmãos. Pai e mãe tem ordem. Agora, se não tiver, aí pronto. Aí quando estava, tem meninozinho que está doente, tem uma dorzinha no dente, tem um negócio. A mãe pegou, levantou bem aqui, deu uma voltinha, não é assim? Mas agora o menino ficar correndo dentro de templo, que não se concentra. Aí quando bota no programa aqueles desenhinhos, aí passa o dia todinho lá na frente da televisão com a mamadeirinha quietinho. Aí só sabe bagunçar aqui na igreja. Só sabe bagunçar aqui. Aí quando o pastor fala, ainda diz mal educado. Quer dizer que lá na tua casa ele assiste o pica-pau, tranquilo, bebendo mamadeira. Aí quando chega aqui, vem bagunçar no culto. Hein? Aí pronto, o pastor é grosso, o pastor é nada. Eu já vi, foi muito. Teve um irmão que ele disse para o pai, quando foi lá, naquele tempo que televisão, os pastores brigavam, e o irmão era presbítero, e aí comprou uma televisão. Aí o pai disse para ele, irmão, você é presbítero, comprar uma televisão naquele tempo, né? Ele disse, pastor Bené, pensa no homem que era contra a televisão. Pastor, quando dava 11 horas, que eu chegava aqui em casa, para almoçar do trabalho, nenhum desses meninos estava em casa. Depois que esse meu filho mandou uma televisão do Rio de Janeiro para mim, pastor, eu chego aqui em casa, tudinho, pastor, ao redor do bezerro de Arão, e aí pronto, fica tudinho quietinho. Aí o pai disse, é mesmo? É. Aí pronto, aí deixou lá. Até hoje ele tem a televisão dele. Na igreja não fica, mas no bezerro de Arão, fica quietinho. Fica quietinho. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para me correr, que eu tenho muita coisa. Homem que mexe com o céu, olha para cá. Homem que mexe com a terra. A Bíblia diz que quando Samuel, pastor Macedo, o povo rejeitou ele disse assim, de que eu tomei um jumento, de que eu tomei uma corda, de que eu tomei emprestado e não devolvi. Vocês escolheram rei. Quando você lê o capítulo 12, está aí, que você lê o capítulo 12, olha aí na tela, que você lê o capítulo 12, versos 17 e 18, a Bíblia diz, coloque, vamos ler só o 18, só o 18, bota aí o que acontece quando Samuel terminou de falar, ou o que Deus fez. Vai lá. Hoje não é a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva,
E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Irmão, olha aí, quando Samuel terminou de dar a lição, ele diz: vocês pediram um rei, mas Deus vai mostrar que ele era comigo. E quando ele terminou de falar, Deus mandou trovão, Deus mandou chuva, e o povo gritou: eita, Samuel! Ele disse: não, vocês não vão morrer não, eu já orei por vocês. Mexia com os dos céus. Tem homem aí que ele diz que é homem de Deus, ele pode gritar o tempo todinho, não cai nem uma gota d'água. A não ser que ele bote uma mangueira escondida e jogue água para cair, mas não cai uma água, porque ele não mexe com os céus. Meus irmãos, eu estou falando de homem espiritual, homem que mexe com os céus, coisa boa. Então vamos lá, mas por que eu quero falar isso aqui, igreja? É porque nós vamos ter semana que vem o projeto Neemias. E escute bem uma coisa, queridos, aqui nós temos Daniel orando. Daniel, ele se coloca em uma prática de oração, quantos dias? Vamos lá, diga bem forte, quantos dias? 21 dias. Agora preste bem atenção, pastor Arimateia. Por que ele se colocou 21 dias em oração e em jejum? Isso é muito interessante, porque nós estamos aqui no 3º ano do rei Ciro. A obra do templo, conforme Esdras 4, havia parado. Os homens perseguidores da obra, eles pararam a obra, inventando história, e eles conseguiram. Quando Daniel vai orar, escute bem, Daniel não vai orar à toa. Daniel, ele vai orar porque surgiu uma circunstância. Ele sabia que tinha chegado o tempo do povo de Deus retornar, e o povo de Deus que retornou estava construindo, mas estava havendo impedimento. Então ele se coloca em oração. Isso aqui é muito importante, olhe bem para mim, para que você compreenda o que é o reino espiritual. Daniel, quando vai orar, ele ora diante de uma circunstância. A outra coisa, Daniel já era um homem com aproximadamente quase 90 anos. Quando Daniel vai orar, ele não era novinho, ele já era um senhor de idade. Daniel vai orar, ele já era um senhor de idade, com mais de 50 anos de vida pública. Daniel era um homem de idade, mas isto mostra para nós que idade não impede ninguém de servir a Deus. Idade não impede nenhuma mulher, nenhuma velhinha, nenhum velhinho de estar na casa de Deus, buscando a Deus com fervor. A Bíblia diz que Daniel, ele ia orar, e ele foi orar. E a Bíblia mostra no Salmo, me parece que é o 92:14, na velhice darão frutos, serão viçosos, é isso? Olha aí, serão viçosos e vigorosos. Você pode ser uma velhinha aqui com 90 anos e está pulando e glorificando a Deus, se você servir a Deus com alegria. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: quem serve a Deus com dedicação, com alegria, ainda que tenha dor na costa, nos ossos, mas na hora que fala no trabalho de Deus se anima, porque tem vida e vida com abundância. É desse jeito. Agora, se tu passa o dia todinho na novela, aí deita na cadeira, na hora que se levanta, teus quartos estão doendo todinho. Aí na hora que fala em culto, pronto, chega aqui, dorme que nem uma cascavel, uma beleza para dormir aqui. É assim ou não é? Agora, quando está em casa, nos capítulos da novela, dá cada gaitada. Não, nem cochila. Cada gaitada, não é assim? Isso é reino espiritual. Isso é reino espiritual. Então escute o que eu vou dizer aqui nesta hora e nesse momento. Daniel tinha idade avançada, mas Daniel, ele foi orar a Deus, se colocou em oração. Mas se vocês analisarem lá em Lucas 2, 36, 37, tinha uma velhinha que tinha quantos anos? Veja aí, bota aí Daniel. Aí é Lucas. Lucas 2, 36, 37. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia, Lucas 2, olha aí. Estava ali a profetisa Ana. Ela era o quê? Filha de Fanuel, da Isso. tribo de Aser. Esta era já avançada em idade. Isso. E tinha vivido com o marido 7 anos. Viveu com o maridinho dela 7 anos. Bota lá. Terminou desde não. a sua virgindade. Pronto, a bichinha era virgem, desde era virgem, morou com o maridozinho dela, crente, sincera. Ele e morreu. era viúva de quase 84 Pronto, anos. ela morreu. Ela ficou com ele quantos anos? 7 anos. Depois que ele morreu, ela não quis mais? Não quis mais ninguém. Está aí. E não se afastava do templo, Aí. servindo a Deus Pronto. em oração,
jejuns de dia e de noite. Hoje tem um bocado aí na internet dizendo que não é para se congregar, que não precisa todo dia estar na igreja, não precisa orar. Isso é só crente carnal, irmão. Crente que tem Deus na vida, quanto mais comunhão, mais ele quer estar no templo. Quanto mais louvor, mais ele quer estar no templo. Porque ele deseja, quer estar perto mais de Deus. Ele canta, ele ora, se congrega, porque ama a Deus. Quem aqui ama a Deus? Quando você vê um crente dizendo, não precisa estar no templo direto, é porque ele não tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus é que nem essa velha Ana, não larga o templo. Ei, glória a Deus. É assim. E vive em jejum e oração. Então escute bem, para a gente seguir aqui, para me correr. Daniel vai orar. Escutem bem. Daniel, ele vai orar. E quando Daniel se coloca em oração, essas eram as circunstâncias, como o texto está mostrando aqui. Daniel, quando ele começa a orar, ele se coloca em campanha de oração, aí Deus se revela a ele. Agora escute bem, olhe bem para cá. Quando Deus se revela a Daniel, eu quero mostrar isso aqui para os irmãos, que é muito importante. Aparece um ser, eu não vou entrar nessa ideia aqui, porque há 5 concepções de que alguns dizem que era o Cristo pré-encarnado, eles dizem que seria o próprio Cristo, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu sei que ele viu um ser sobrenatural, que falava com ele. E como Daniel estava 21 dias de oração e de jejum, ele estava fraco. Mas quando ele viu a glória desse ser resplandecente, ele ficou mais fraco e caiu. Caiu trêmulo. E ele ainda diz o texto, trêmulo e com medo. O que nós podemos analisar? Eu acho lindo a Bíblia, irmãos, porque ela não pinta aquilo que hoje o pessoal quer mostrar. Tem irmão hoje que ele diz que entra na presença de Deus, ele tem uma força, ele tem uma autoridade, ele tem. E Daniel, quando foi fazer essa campanha de jejum e oração, ele foi fraco. E quando ele teve as revelações de Deus, ele foi impactado por elas de um modo tão pesado que ele fez o quê? Caiu. Mas na hora que ele caiu, o que foi que o anjo fez com ele? Hein, Jeová? O que foi que ele disse? Ele diz assim, te levanta, fica sobre os teus. Pronto, aqui não tem base para pregador nenhum derrubar crente. Tu cai porque quer. Tu cai porque quer. Cai porque quer. Derrubou, derrubou. Pá, pronto, cai porque quer. Tem pessoas que têm um magnetismo, tem pessoas que têm técnica, tem pessoas que têm a hipnotização. Ele cai porque quer. E aí pronto, ele entra naquele clima e ele cai. Mas biblicamente não tem essa base bíblica. Daniel, quando caiu, aí pronto. Aí o anjo disse, rapaz, levanta. Aí, levanta, te levanta. Vê aí o verso 10, para não dizer que sou eu, que é pastor Zé, porque tem coisa. Bota aí, verso 10. Pronto. E eis que a mão certa me tocou, e fez como que movesse sobre os meus joelhos. Isso. E sobre as palmas das minhas mãos. Vai. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, aí. Porque a ti sou enviado. Isso. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Pronto. Aí ele levantou ele. Mas quando levantou 21 dias de jejum, e aí ele levantou ainda como? Tremendo e com medo. Lá o texto, se você pegar aquela Bíblia em linguagem de hoje, depois você vê lá, muito lindo lá a forma que eles falam. Aí pronto, tremendo, com medo, pálido, tá lá. O medo, pálido, fraquinho. Aí pronto. Aí o anjo começou a falar com ele, ele foi assim. Tá aí, com a cabeça baixa. Aí o anjo disse, levanta a cabeça. Ele disse, eu não tenho força para ficar em pé e para olhar para ele. Aí ele fortaleceu. Olha como é as coisas de Deus, irmão. Ele fortaleceu Daniel. Disse, levanta agora. Aí ele levantou. Disse, agora eu fui confortado. Sabe o que acontece? É muito interessante aqui eu dizer uma coisa para os irmãos. A revelação de Deus é que quando Daniel entrou nesse mistério, olha para cá, quanto mais você sabe que Deus é grande, quanto mais tu entra na presença dele, mais você se vê ínfimo, pó, miséria e não tem poder para nada. Porque preste bem atenção, você não ora para ser grande diante de Deus. Toda oração diante de Deus, ela te humilha. Tudo quando você vai para os pés de Deus, aí é que você se acha mais pequeno. Eu não conheço gigante de oração, porque primeiro, quando você vai orar, você não está orando igual com Deus. Você está orando para alguém que é maior do que tu, dono do céu, dono da terra, que te fez, o Todo-Poderoso.
Quando você ora perante Ele, você sabe que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é eterno. Aí quando Ele se revela, Ele não aguenta, Ele cai. Ele cai. Não tem essa, irmão. A Bíblia diz, olhe para cá, a Bíblia diz que quando os sacerdotes, 2 Crônicas 7:2, os sacerdotes foram entrar no templo, não conseguiram. Por que não conseguiram? Olha aí, porque a glória do... Irmão, quando a glória de Deus entra e ela enche, tu não fica com brincadeirinha, não. Não tem esse negócio, não. Estou quase sentindo. Quando é glória de Deus é diferente. Quando é glória de Deus tem reverência. Quando é glória de Deus tem temor. Quando é glória de Deus você cai de joelho e grita para Ele: só o Senhor é Deus. Quando a glória de Deus desce é gostoso, igreja. Então veja bem, Deus se revelou, Daniel estava em jejum, Daniel estava em comunhão, Daniel estava em oração. Aí quando Deus se revela, aí pronto, ele é pozinho, ele é só pozinho. Esses irmãos hoje que andam dizendo que estão orando, aí quando se levantar aqui assim comigo, não brinca não, tá palhaçada para lá. Todo homem, toda mulher, quanto mais se aproxima de Deus, mais ele vê que não é nada. Quanto mais você, olha, preste bem atenção, tenta botar uma vela perante o sol. Pois você diante do sol é só o quê? É uma vela. Então tente clarear o sol com a vela. Assim é você. Jesus é o sol da justiça. Agora imagine, ele é o brilho que ninguém pode apagar o seu brilho. E diante dele resplandece tudo. A glória toma de conta. Eita glória! Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, eu meditando nisso. Pastores, um homem que tem comunhão com Deus, o estilo de vida dele é outro. Um homem que tem comunhão, olha, homem que tem comunhão com Deus, você não vê ele com briga véia. Homem que tem comunhão com Deus, você não vê ele xingar. Homem que tem comunhão com Deus, você não vê ele brigar. Hoje tem uns que estão dizendo que tem comunhão com o Espírito Santo e está puxando a peixeira. Puxando a peixeira. Homem que tem comunhão com Deus e quando ele vê a glória de Deus, ele é outro. O coração dele é outro. A postura dele é outro. A mulher que tem comunhão com Deus, olha para cá, irmão, não estou falando de você orar e quando terminar de orar, você sair com aquele espírito de vaidosa. Aqui foi 2 horas de oração. Aqui eu tô, já está com o espírito de fariseu. O fariseu também orava, está lá em Lucas 18, não está? Pronto, nós jejuamos quantas vezes na semana? O fariseu era melhor do que nós, porque tem crente aqui que está com mais de ano que não jejuma. E ele jejuava quantas vezes? 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. E orava direto. Então escute bem, deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem comunhão com Deus, que é impactado, irmãos, olhe para cá. Quando Jesus disse para Pedro, no capítulo 5 de Lucas, verso 8... que aí Jesus diz, vamos lançar. Eles disseram, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos. Jesus diz, não, mas pode ir e lancem a rede. Ou seja, Pedro sabia pescar, mas não sabia onde tinha peixe. Jesus sabia onde o peixe estava. Aí pronto, vão e lança a rede. Aí quando a rede voltou cheia de peixe, ele não quis mais saber do peixe. Ele correu para Jesus. Olha para cá para tu saber. Quanto mais tu se aproxima de Deus em comunhão, em santidade, mais você quer se afastar dele. Pronto. Olha o que ele disse. Entendeu? Lucas 5:8. Olha o que ele diz. Coloca aí. É o 8. É o verso 8. 8. Bora, 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Só porque ele viu a glória, quando ele olhou para os peixes, ele era pescador profissional. Ele disse, não, o peixe que está nas águas profundas, ele vem de noite e de dia. Trabalhamos à noite, mas quem mandou foi o dono do peixe. Quem mandou foi quem criou o peixe. Quem glorifica a Deus? Quando ele viu isso, ele disse, tu és santo. Sai daqui, Jesus. Irmão, isso é tão lindo. Quando você vê Abraão no capítulo 18 vai orar, ele quando vai pedir pela Sodoma, ele vai dizendo, Senhor, não se zangue comigo, eis que eu sou pó. É assim que ele orava. Eu sou pó
e cinza. Aqui, em primeiro lugar, ouçam bem, Daniel, quando viu as visões, as revelações, ele ficou: eita glória, aqui é campanha de oração, é por isso que o Eterno está me revelando. Foi assim? Xinrei ficou, foi assim, mano. Aí pronto, e a cara baixa, e o anjo: Daniel, é para mim? Não consigo. Irmão, eu gosto da Bíblia. É porque o povo, irmão, não prega isso aqui não. Prega isso aqui não. Eles ficam: eu estou no óleo, eu estou no azeite, eu estou na chama, eu estou na glória. 21 dias. Hoje tem homem aqui que não consegue fazer isso aqui não. São poucos homens que conseguem orar 21 dias desse jeito aqui, com jejum e oração. E esse aqui terminou o jejum e oração, ele estava como? 21 dias? Fraquinho. Fraquinho. É assim. Mas vamos lá, bota bem aí, Daniel. Bota o verso 14. Vamos só resumir aqui que eu vou fechar agora. Bota o verso 16. No verso 16, olha como é que ele estava aí. Lê rapidinho. Eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores. Peraí. O ser angelical. Ele disse: não, essa visão que vocês me deram aí, deu em mim foi o quê? Dores. Eu estou cheio de dor. Mexa com Deus não. Eu li um teólogo que diz: todo crente tem revelações simples e normais com Cristo. Agora, os que ousam entrar em revelação profunda, tu pode até ficar de cama. Porque a glória de Deus, ela tem um peso extraordinário, que o ser humano não aguenta. Por isso que eles diziam: quem vê a Deus e pode ficar vivo? Vocês entenderam? Para que o Emanuel entrasse conosco, ele teve que se humanizar. Então, quando você, olha, irmão, um homem que se dá para entrar nesse mundo, dizer assim: eu vou me consagrar para Deus. Olha para cá, que eu já vou começar aqui a entrar no Neemias agora. Um homem que diz assim: eu vou me dedicar em oração e jejum e me consagrar. Se ele fizer isso mesmo, eu estou falando de consagrar sem interesse, só de ser usado, ele entra no nível de comunhão, que o peso do Kadosh leva até dores para ele. Olha o que Daniel diz: essas visões e essas revelações me causaram o quê? Muitas dores. Eita, meus irmãos. Tiraram toda a minha força. Tirou minha força, eu estou com dor, eu estou com medo, e outra, eu não consigo ficar de pé. Vê o 17. 17. Aí ele diz: não ficou em mim força nenhuma, não está aí? 16. E aí ele diz: mas eu estou sem fôlego, minha respiração sem fôlego, minha respiração está faltando. Eita, irmão, quem é que quer um negócio desse? Me imagine tu começar uma campanha de jejum e oração e de madrugada tu ficar sem fôlego, morrendo. Não era Covid não. É verdade. Sem fôlego, dor nas costas e não conseguia ficar. Olha aí, vai o 17. É o peso da glória. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim. Como é que tu fala? Eu estou sem força. Eita, irmão, vai. E nem fôlego em mim E eu estou sem fôlego, sem força, sem fôlego, com medo, não consigo respirar, não consigo ficar de pé. Agora olha para cá. O nosso Deus é maravilhoso. Eita glória, quem glorifica a Deus? Oh, aleluia. Uma coisa é Deus que está no nível acima de nós. Agora, bota o 11, Daniel. Aí depois tu volta para aí de novo. Bota o 11. Olha aí, vai. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras. Sobe aí. Daniel, homem muito amado. Bota o 19 também, vai. E me disse: não tem, porque muito amado, paz seja contigo. Pronto. Aí o Daniel, ele ficou fraquinho, ele estava se acabando, só que o céu sabia que Daniel... Eita. Oh, aleluia.
Uma coisa é Deus, olha para cá. A Bíblia diz que está lá em Romanos 8,18. As tribulações do tempo presente não são para comparar com o quê? Hein? O peso, a palavra kadosh é peso. Imagine você botar o pesão da glória de Deus nesse corpo mortal. É por isso que lá em 1 Coríntios 15, 53, a Bíblia diz também a partir do 43, o que é mortal tem que se revestir. Então mesmo você mortal, você não consegue suportar o peso da glória que vem de lá. Daniel, quando entrou 21 dias, eita irmão, faz um teste, eu vou te dar aqui, faça um teste você mesmo. Ore 21 dias, jejum 21 dias. Faça isso para tu ver. Agora ele pegou e recebeu um peso de glória. E a glória que ele recebeu fez o que com ele? Enfraqueceu, deixou o homem doente, deixou o homem sem fôlego, deixou o homem sem força. Só que ele acabado, e aí ele fraquinho, o anjo fortaleceu. Aí o anjo disse, tu sabe por que Deus me mandou aqui? Porque no dia que você começou a orar, a tua oração mexeu lá. Eita glória. Oh, aleluia. Ele podia estar fraco no corpo, mas era um homem respeitado no céu. Você é respeitado no céu? Tu quer ver como Daniel tinha moral? Bota aí o verso 10. Verso 10. Aí, lê isso aí. E eis que certa mão me tocou e fez com que... É o 12. É o verso 12. Olha aí um homem respeitado. Então me disse, não temas, Daniel. Isso. Porque desde o primeiro dia em que... Olha para cá. Quantos dias de oração? 21. Mas Deus só respondeu no último dia? Não. Ei? Quem tem irmão que diz, a minha campanha de 30 dias. Irmão, quando tu é fiel... Antes de tu começar a campanha, Deus já te ouviu. Já fez o milagre. Ele disse, no dia que tu começaste... Lê. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aleluia. São ouvidas as tuas palavras. Olha para cá, tem 3 coisas, diga comigo, eu preciso... Não, mas bem forte, para a gente já começar a encerrar. Eu preciso... Mais forte, eu preciso de 3 coisas no meu devocional. 3 coisas. Diga bem forte: temor, fervor e humildade. Quais são as 3 coisas? Temor e o que mais? Quando ele viu que a profecia estava chegando, ele sentiu fervor. Ele disse, é hora de orar. Deus está cumprindo a profecia. Eu vou dizer uma coisa, a igreja que está esperando Jesus no arrebatamento, ela não sente tristeza quando ela vê os males. Ela diz, é a profecia se cumprindo. Ela sente mais desejo de orar. Fervor. Levantai os vossos olhos, a vossa redenção está próxima. Outra coisa, temor, nada de molecagem. Cadê teu Deus? Umas palhaçadazinhas. Eu sou assim, com Deus, olha. Deus me usa assim. Eu quero dizer para... Ai, Senhor. Essas molecagens. Deus é soberano, rapaz. Deus chega para Moisés, formado em toda a ciência, general, bichão, está lá no 3, tira a sandália dos... O lugar que tu está aqui. Ele chega para Abraão em Gênesis 17, anda na minha presença e você te ajeita. Se tu andar raparigando, eu não te uso, rapaz. Um molecotezinho velho com a calça acorchada que corta o monte. As mulherzinhas que quer ser usada, as bichas, toda a roupinha aonde? Coladinha no corpo, mais periquitada do que Jezabel. Um dia desse eu vi uma cantora, parecia uma vampira. A unha tão grande, me dá aqui teu celular que eu não trouxe o meu. E eu olhando, parecendo a unha do Zé do Caixão. Aí, ele já morreu já. Já morreu. Aí ela ia passar a música, não dava para passar. Aí ela fazia assim, ó.
Eu fui ver. A unha. Irmão, está bagunçado. Está bagunçado, Daniel. Está bagunçado. Unha de vampiro. Aí tem gente que diz, tem nada a ver com Deus. Irmão, quem tem temor de Deus... Olha para mim, não há nenhum desejo no coração de um crente sincero de imitar o mundo quando o temor de Deus está nele. Ah, eu não tenho desejo de beber cachaça, eu não tenho desejo de ir para estádio de futebol assistir jogo. Tu pode ir, agora eu não tenho. Eu estou falando pastor Zé, eu não tenho desejo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem nojo do pecado, mais você tem nojo do mundo. Agora quando não tem, aí o liberalismo entra. Eu acho que isso não tem nada a ver. Aí quando você vê um crente, um pastor, um irmão com isso, faz tempo que ele está desviado. Ele está se congregando entre nós. Mas faz tempo. Aí quando chega na igreja, pode observar, irmão. Aí quando chega aqui na igreja, ele não tem coragem de adorar. Ele não tem, até quando é na hora do louvor, ele é a maior luta para se levantar. Aí pronto, um dia desse eu vi botar um aí. Aí na hora que o time fez o gol, aí ele saiu doido, correndo na casa todinha. É desse jeito. Aí quando é de Deus, pronto, fica no negócio. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não fico calado com as coisas de Deus. São pesadas. Aí pronto, aí eu vi essa cantora lutando para botar o hino. Uma zunhona. Grande. Não lembrei. Então olha para cá. Daniel, tu és muito amado. Tinha 3 coisas no devocional dele. Qual era o primeiro? Temor. Qual era a segunda? Fervor. E qual era a terceira? Humildade. Olha para cá. Não há espírito de grandeza e vaidade em quem ora. Porque na hora que eu dobro o joelho, eu começo. Pai nosso que está no... E lá em Eclesiastes 5:2, lembra que tu estás na terra e que o teu Deus está lá em cima. Eu pergunto à igreja, quem é maior? Quem está embaixo ou quem está em cima? Então te aquieta. Entre na presença dele. Eu não sou nada, Senhor. Eu estou entrando aqui pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para mim. Mas nada de grandeza. Nada de grandeza, nada de prepotência. Eita glória. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmão. Eita glória. Oh, aleluia. Sabe quando é que Deus te ama? É quando você tem temor com Ele. Sabe quando é que Deus te ama? É quando você tem fervor para com as coisas dele. Sabe como é que Deus te ama? É quando você se humilha. Se o meu povo que se chama pelo meu, se humilhar. Oh, aleluia. Igreja, quanto mais você recebe de Deus, mais você se humilha. Olha, quando você lê 2 Coríntios 12, pastor Richard, pastor Albert, escute bem, pastor Márcio Rob. Paulo começa dizendo, eu conheci um homem que foi, olha para cá, eu conheci um homem que foi arrebatado até, eu conheci um homem, quem era um homem? E por que ele não diz, eu, doutor Paulo, estava orando um dia, e Deus me pegou. Irmão, você não vê, escute, você pode ler as 13 cartas de Paulo. Mostre uma delas, ele dizendo, eu quando cheguei no céu, eu vi Abraão, numa mesa redonda. Uma irmã um dia ficou sem arrebatada. Aí depois disse, irmã, o que a senhora viu? Um monte de flores. Se for para ver flores, eu vou lá para Olambra. É a cidade de flores. Irmãos, é diferente. Esse aqui foi arrebatado até. Olha o que ele diz, eu não sei, porque ele não sabia explicar. Eu não sei se for no corpo, se fora do corpo, mas foi arrebatado até. Agora, olha o que é homem de Deus. Olha, vai. Olha a humildade desse homem. Olha aqui. E sei que está homens no corpo ou fora, não sei, vai. Deus é quem sabe. Foi arrebatado como? Ao paraíso. E o que ele diz? Ouviu palavras inefáveis. O quê? Palavras inefáveis. De quê? Que ao homem não é lícito falar. Paulo nunca falou do que ele viu no céu. Leia as 13 cartas dele. Se você disser, você não vai ver Paulo dizendo nada do céu. Eu só sei que ele viu tanta coisa que para ele agora tanto fazia viver
como morrer. Lá em Filipenses 1, 22, 23, ele diz, para mim, eu quero dizer que se eu viver, se eu morrer aí, se eu viver na carne me der fruto, ou seja, se eu estiver aqui com vocês e trabalhar, amém. Mas, irmão, onde é que nós tem isso? Nem eu também tenho. Eu não vou mentir. Bota bem aí o 23 que nós não temos. Olha aqui. Mas de ambos os lados, eu estou em aperto. Como é que ele diz? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Eu li um teólogo que diz que para o crente, morrer é passar do bom para Melhor. Se ele viver era bom, mas se ele morresse? Melhor. Era muito? Então pronto. Quem é de nós que anda com isso, irmão? Irmão, olha, você vai passar para melhor. Profetiza, vamos profetizar aqui. Vira para o teu irmão e profetiza. Tu vai passar para melhor. Vai. Cadê? Vocês não querem. Diga para ele aí, você vai passar dessa vida para melhor. Tu não quer. Tu não quer. Olha, Paulo diz, eu estou de ambos os lados eu estou em. Porque se eu ficar aqui com vocês é o quê? É bom. Mas se eu partir, não, é o quê? É muito melhor. Aí eu li um teólogo que diz, sabe por que Paulo dizia isso? Porque o que ele viu no céu, ele perdeu o gosto por esta vida. Oh, aleluia. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crente de todas as idades, a Deus é de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades. Diga. Quando eu ver meu Senhor rodear, eita glória! Daniel, a tua oração chegou aqui, mas quando a tua oração chegou, eu sofri oposição de 2 príncipes, da Pérsia e da Grécia. Agora olha para cá, que agora vamos chegar aqui no Neemias, vamos chegar em São Luís. Eu quase não prego isso, irmãos. Aqui ele teve uma revelação. Olha para mim aqui. Deus, pastores, ele pegou Daniel quando começou a orar, pastor Albert. Ele tirou o véu e mostrou para ele o que era o mundo espiritual. Olha para cá agora. Olha todo mundo para cá, olha para mim aqui. Ele pegou e foi orar. E Deus mostrou 2 coisas. 1, as que iam acontecer naqueles dias. 2, as que iam acontecer no futuro. Só que Daniel, Deus tirou o véu e disse, Daniel, tu pensas que esse prefeito que está fazendo essa maldade é ele? Não é só ele não. Quem é que está nele? Hein? Diga. O príncipe das trevas. O príncipe das trevas. Então, quando Faraó mandou matar as crianças, quem era que estava nele? Quando Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, quem era que estava nele? Quando Paulo foi pregar em Filipos, quem era que estava na menina? Quando os discípulos iam pregar, quem era que se opunha a eles? Olha para cá, olha para mim aqui agora, para a igreja saber. Eu vou te dar um conselho, nunca deixe de orar pelo seu bairro. Escute. Todas as nações do mundo têm um símbolo dela. Tem ou não tem? Tem uma que é a águia, tem uma que é o pavão, tem uma que é o corvo. Todos eles acreditam em uma divindade. No Velho Testamento, todas as nações tinham os seus deuses, que eles traziam a idó lá, ofereciam crianças, sacrifício de animais para os demônios. Era assim ou não era? Porque cada uma tinha a sua influência diabólica. Escute, os profetas se levantaram e quebraram a idolatria. Só que hoje, todas as nações do mundo têm os espíritos diabólicos agindo nelas. Vocês pensam que nesses bairros aqui em São Luís, agora olhe para mim aqui, uma pessoa que pega uma arma para matar um cidadão de bem, quem é que está nele? Uma pessoa que pega uma arma para viver do crime, assaltando um pai de família, uma mãe, quem é que está nele? Não brinque não, igreja. Não brinque não.
Deus disse: Daniel, a tua oração chegou aqui desde a hora que você começou a orar, mas eu quero te mostrar que tem uma briga espiritual. Eu vou mostrar rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Coloca aí na tela, rápido, ele vai ler aqui para mim. Vamos começar? Judas, verso 9, coloca aí, rapidinho. Judas, eu quero que você anote essa referência. Vamos lá, Judas, rapidinho, Daniel, bota aí. Judas 9, vamos lá. A carta. Judas, JD. Isso. Enquanto ele coloca, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é que diz Efésios 6,12? A nossa luta não é contra a carne e nem contra, mas sim contra os principados e potestades. Quando você lê Mateus 16:18, lá é dito da seguinte maneira: as portas do não contra. Agora olha aqui, leia aí, pastor, olha. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não... Preste bem atenção. Quem era que disputava pelo corpo de Moisés? Agora olhe para mim, Está sendo filmado aí, não está, Daniel? Está sendo filmado. Mas eu vou dizer aqui. Hoje, nesse momento que nós estamos aqui, quando é sexta-feira, tem pessoas que vão para o cemitério para desenterrar cadáveres, para fazer obras de magia. Mas olha quem estava. É por isso que eu quero dizer para o crente que serve a Deus, até quando você vai para a sepultura, Deus cuida de você. A Bíblia diz que jogaram um moço no corpo, na sepultura de quem? E na hora que jogou, Deus disse: aqui não, rapaz, aí é meu servo, é os ossos dele, sai daí. Aí ele ressuscitou. Deus cuida. Eu vi um pastor dando um testemunho, que aí umas pessoas foram lá no cemitério e cavaram, e aí tiraram um ossinho velho lá de uma pessoa e foram fazer a mandinga. Quando estava fazendo, aí pronto, não deu certo, bateu um raio nele, e aí saiu e um ficou doido, disse: eu nunca tinha visto isso. Aí foram lá na lápide e encontraram fulano de tal dos anzóis. E aí ele procurou na cidade quem era. Aí quando chegou lá na avenida, disseram: ali era a irmã fulana de tal, que morreu há muitos anos. Lá, Deus, na hora que foi triscar os caboclos, Deus mandou um raio e afastou. Até sepultura de crente, Deus guarda. Quem crê nisso? O Senhor guarda a tua casa, a tua vida. Nesse momento que nós estamos aqui, tem uma guerra espiritual, mas aquele que vive em oração, Deus diz: tu és amado aqui em cima, quem te protege sou eu. Levante a sua mão se você crê. E olha o que foi que o anjo disse. Olha aqui. E não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas disse como? Mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Então escute aqui. A Bíblia diz claramente para nós em 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são? Olha para mim aqui agora. Quando você vai para um bairro, quando você vai para uma cidade, existem espíritos diabólicos atuando nessas pessoas. Atuando. E eu vou finalizar citando só 1 Timóteo 4:4. 1 ao 4, coloca aí. Vamos lá. Coloca aí. 4:4? Isso, 1 Timóteo 4, 1 a 4. Vamos lá. 1 a 4, Daniel. Isso. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então quem é que atua nessas pessoas? Espírito quem? Enganadores. Vai, o que mais? E a doutrina de demônios. Pronto, bem aí. Quem é que está atuando nessas pessoas? Espíritos enganadores e doutrinas de quem? De demônios. 1 Coríntios 8:4. E eu fecho aqui. Porque eu vou falar uma coisa para a igreja. Vai, coloca. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Olhe para cá. Você não tem nada a ver com o ídolo. Por exemplo, uma imagem que uma pessoa adora, aquilo ali não é? Não é nada. Olha o que está por trás. E que não há outro Deus senão um só. Pronto. Se vocês analisarem, Paulo diz: o ídolo não é nada, mas eles sacrificam a quem?
aos demônios. Então escute o que eu vou dizer aqui agora. Deus mostrou para Daniel que no reino espiritual existem guerras travadas. O que o príncipe da Pérsia queria e o que o príncipe da Grécia queria? Levantar movimentos contra o povo de Deus. Atacar, não é Deus que o diabo e nem seus demônios são páreo para quem? Mas eles queriam atacar quem? E eles dominam cidades. Eles dominam. É por isso que a igreja tem que levantar a voz, o homem de Deus, a mulher de Deus, e entrar em jejum e oração, dependendo de Deus. E aí, como diz o Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Se em cada cidade tem espíritos demoníacos, olha, irmãos, espíritos maléficos, não é o ídolo, é o espírito maléfico, então, que está atuando naquela pessoa. Você não pode brincar no seu bairro. Todas as manhãs, cada crente deveria levantar, estender as mãos para aquele bairro, para aquele local, e não ter medo, irmão, porque se você tiver medo, se você recuar, vai ser pior. Se você recuar, vai ser pior. Isso é um mundo sobrenatural. Vê aí se é 2 Reis 6,12, eu não estou bem lembrado. Deixa eu ver se é. Olha aí, veja aí como é que diz aí. E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Escute bem, e vê se tu acha aí, Daniel, eu esqueci a referência, mas é bem aí. Não sei se é o 17. Que o homem que andava com Eliseu, o moço de Eliseu, ele não tinha a visão. 17. Olha aí, 17. Está vendo? E orou. Para aí, preste bem atenção. O rei mandou buscar Eliseu, porque ele sabia o que se passava na sua cama de dormir. Quando chegou lá, ele mandou cavaleiros, ele mandou um exército para buscar Eliseu. E quando pela manhã o moço olha e ele vê, coloca o 16. Olha aí, o 16. Eu vou encerrar aqui já, irmão. Vamos lá. Olha aí. Né? É o 15. 15. Olha aí. E o servo do homem de Deus que se levantou muito cedo e saiu. Isso. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Esse aí, ele não tinha visão espiritual. É o irmão que está na igreja, mas não crê no sobrenatural, não ora, não jejua. Na hora que ele vê um calango, se desespera. Na hora que vê, aí pronto, meu Deus, vai se acabar tudo. Isso é sinal de crente que não ora e não sabe do sobrenatural. Pronto, ele ficou desesperado. Agora, vai, passa. Aí ele levantou cedinho, ele viu. Aí ele disse: eita, vai lá. E ele disse: não temas, porque mais... Ó, quem vive no mundo espiritual, para Eliseu foi normal. Ele disse: rapaz, não temas. Olha, antes dele orar, ele: não temas. Olha o que Eliseu disse. Ó, porque mais são os que estão conosco do que os que mais estão são os que com estão conosco do que os que estão com eles. Tem vários demônios, não é para tu andar com medo de demônio, não. Tem tranca-rua, tu tens um Deus que abre mar vermelho e que não deixa a esquina fechar para ti. Se tem atormentadores, você tem o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai. Mas a Bíblia também diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o mundo espiritual, irmãos. Eu acho que vocês nunca viram. Uma vez eu estava sentado em um local, quando de repente um homem começou. Aí ele disse: tu está vendo aquele homem sentado em cima do porte? Mas, meu Deus do céu, o que é esse irmão? Pois ele ficou. Ele via e pedia para orar. Ore aqui por mim. Vocês estão vendo? Pronto. O mundo espiritual existe, meus irmãos. Quem quiser negar é porque não vive, mas o mundo espiritual existe. Agora eu quero dizer uma coisa: tem anjos de Deus que estão à disposição da igreja quando ora.
E o Senhor Jesus é quem protege o seu povo. Olha o que Eliseu disse, agora ao 17. Eu vou só mostrar para ti. Aí ele disse como? E orou Eliseu e disse: Só vai com oração. Agora ele orou. Olha o que ele diz. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. A oração foi para abrir o olho de Eliseu ou do homem? Porque quem tem comunhão com Deus vê o céu aberto toda hora. Quem tem comunhão com Deus vê até o diabo quando ele está na artimanha dele. Foi assim que Paulo viu o demônio na vida daquela moça. Mas o Senhor Deus, Eliseu disse, abra os olhos dele, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos espirituais do moço. E quando ele olhou, eita, se tinha exército na terra, tinha um exército no céu. Carros, cavalos de fogo. Ao redor de quem? Não era do rapaz, era de quem? Brinque não. Brinque não. É de quem tem comunhão com o céu. O Neemias está chegando. Eu disse agora em pouco para os pastores. E um dia um amigo meu disse para mim, pastor Aziel, você já enfrentou o diabo? Eu já expulsei alguma coisa. Não, estou falando, na sua casa você já enfrentou o diabo? Eu disse não. Agora imagine minha filha ficar possessa de demônio e entrar no quarto dela e ela que nem caranguejeira em cima da parede, pastor. O que você faria? Ele disse, eu entrei numa crise de choro tão grande que eu perdi as forças. E o diabo ficou lá em casa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu estou orando, eu fui agora no terreno do Neemias, eu orei todo o tempo, e daqui até a estiva eu vou orando, pedindo proteção e graça ao mundo espiritual. Mas João diz, maior é o que está em vós. Levante a sua mão e diga comigo, maior é o que está. Agora bota assim, é o que está em mim. Ele está aqui dentro de mim. Senhor Deus, nós cremos na tua palavra. E nós estamos numa guerra contra o pecado. E nesse momento aqui deste templo agora, nós já oramos por alguns bairros. Mas agora, Senhor Deus, seja neutralizada toda obra infernal. Ordena os teus anjos agora, Senhor, com espadas, cavaleiros de fogo, Senhor, para proteger a tua igreja e os teus filhos. Nós cremos na tua palavra. Toda seta maligna, toda obra do diabo caia por terra. E nesse momento agora, igreja, como diz Efésios 6, vamos colocar o capacete da salvação. Vamos pegar a espada do Espírito. Vamos colocar a couraça. Vamos pegar agora, nesse momento, calçar os pés com o Evangelho. Deixa Jesus entrar. Ele é a nossa armadura maior. Não temas, Jesus está te dando autoridade agora. E toda obra demoníaca caia por terra. Espírito das trevas que atuam nos filhos da desobediência, provocando morte, provocando males. Age com poder agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Coloca na tela só o resumo para quem quiser anotar. Está, irmão, pode passar. Se você vive em comunhão com Deus, pode passar. Fique de pé. Pode passar. Aí está. Se você vive em comunhão com Deus, você tem conhecimento da sua pequenez. Você não suporta o tamanho da glória e da revelação dele. Coloca o ponto 2. Se você tem comunhão com Deus, você move os céus pela oração. Está aí. Daniel 12:10. Jeremias 33:3. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia é o Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o amam. A Bíblia diz que o anjo falou para Daniel, tu é muito amado, é por isso que eu estou te revelando os meus segredos. Oh, glória a Deus. Terceiro, coloca lá. Terceiro ponto, está aí. Quem tem comunhão com Deus tem conhecimento da guerra espiritual. A guerra está travada, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo.